Muito bem, salve Maria. Estamos começando agora o nosso segundo encontro de preparação para o matrimônio aqui na capelania de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Volta Redonda. Algumas pessoas estão assistindo, alguns casais estão assistindo pelo nosso canal no YouTube, Salve Maria. Deus abençoe a todos vocês, seja no Rio de Janeiro, seja aqui em Volta Redonda, Barra Mansa, também alguns que não puderam estar presentes. Lorena, né? O Zolá está aí, as noivas estão lá em Lorena assistindo também. Então, que vamos começar. Eu recebi as respostas que vocês mandaram. Infelizmente, acho que nem todos mandaram, mas ainda vou ficar esperando, né? As respostas das perguntas que eu fiz na vez passada. E quem está assistindo online, coloque o seu nome para que o nosso operador, o Lucas Pinto, possa anotar e eu saber que você está aí assistindo. Depois, nós, na próxima semana, na quinta-feira, estaremos dando o terceiro dia e último, e vou passar para vocês um trabalhinho, um TCC, para vocês apresentarem um trabalhinho pequeno, para eu poder dar para vocês um comprovante para vocês apresentarem na igreja quando forem tratar do processo de habilitação para o matrimônio. Isso porque existe um processo de habilitação, ou seja, para saber se vocês estão habilitados para casar. Então tem o chamado processo de habilitação, vai perguntar se vocês são batizados, se são livres de qualquer vínculo e se estão realmente preparados. Seu curso vai mostrar isso, tá bom? Vamos começar então. Quem está aqui fique de pé e vamos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José, salvai as nossas famílias. Muito bem, podem sentar. Se alguém depois tiver alguma pergunta para fazer, né, estamos aqui à disposição para responder na medida do possível. Alguns ficaram com vergonha de fazer naquele dia e depois me fizeram no privado e eu respondi. É uma pena porque às vezes a dúvida de um pode ser dúvida de outros também. Muito bem, vamos começar então. No encontro passado, nós demos ênfase ao aspecto doutrinário a respeito do matrimônio. O matrimônio como instituição divina e o matrimônio como sacramento. O matrimônio é um sacramento quando realizado entre duas pessoas batizadas, entre dois cristãos. E o que faz o matrimônio é o consentimento das partes, ou seja, o ato de entrega de um ao outro por toda a vida. Eu me entrego totalmente para você, a minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu me entrego e eu te recebo totalmente. A junção dessas duas vontades, de entrega e de recebimento do outro, por toda a vida, como matrimônio, é que consiste o consentimento matrimonial. Então, o consentimento matrimonial é a junção de duas vontades. Ele diz que se entrega e recebe, ela escuta e diz a mesma coisa, que se entrega e recebe por toda a vida. Vimos também que o matrimônio tem duas propriedades, indissolubilidade e unidade, e que tem entre cristãos a sacramentalidade. Vimos também as finalidades do matrimônio, o caráter unitivo e o caráter procriativo,
o matrimônio existe para o bem dos cônjuges, ou seja, para o bem dos dois, para a união íntima dos dois, em tudo, e para a geração e educação dos filhos. De modo que o matrimônio é a base da família. Não se pode ter uma família constituída entre um homem e uma mulher se não houver um matrimônio. Entre cristãos, isso é sacramento. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da vida matrimonial, porque o matrimônio entre duas pessoas que vão conviver todos os dias até a morte não é apenas aquele dia em que houve a entrada na igreja, com as flores, com os cânticos, com a perna tremendo, com as mãos suadas, depois a festa, o bolo e tudo mais. Tudo é muito bonito. Aquele ali é o matrimônio como realização do momento. Mas o matrimônio, ele é vivência, é convivência até a morte, por toda a vida. Então porque ele é indissolúvel. E essa convivência, ela é um desafio, porque ela tem várias fases. Tem a primeira fase, que é a fase de adaptação, que geralmente dura 1 ano. Depois o casal já se conhece mais, porque na verdade o conhecimento mesmo vai acontecer com a vida em comum. As máscaras, digo aqui no bom sentido, elas caem, as pessoas vão conviver no dia a dia, vão se descobrir também, vão criar sua rotina, ou sua rotina como família. E esse período de adaptação, em geral, dura 1 ano. Por isso, aconselho a vocês, para vocês consolidarem esse tempo e participarem ao máximo um da vida do outro. É um período assim de muitos sonhos, é também um período assim muito natural, muito carnal também, mas é um período assim de muitas descobertas, esse primeiro ano. Depois vem um período que a gente chama de sedimentação, que tudo aquilo que foi adquirido durante 1 ano vai sendo sedimentado. O casal já tem a sua rotina, pelo menos deve ter. Daí a importância do casal, quando se casa, já ter um lugar próprio para morar, mesmo que seja um lugar pequeno, simples, não importa, mas que o casal faça o possível para ter esse lugar próprio, porque aí ele vai criar, vai sedimentar a sua família com características próprias. Às vezes hoje os casais são obrigados a irem morar na casa dos pais. Isso é a solução de um problema, mas que pode criar um outro problema. Então é sempre um terreno escorregadio. O casal precisa ter muita maturidade, não só o casal, a outra família, porque na verdade quando você se casa você forma uma família. E essa família vai viver dentro de outra família, quer dizer, você vai perdendo a autonomia ou não vai criando essa adaptação, porque vai ser sempre em função do outro. Dificilmente vai resolver os problemas, dificilmente vai criar a sua própria rotina. É preciso que o casal tenha a sua vivência em comum, né, com a sua vida própria. Isso é o ideal, né? Esperamos que os casais que estão assistindo agora busquem isso, né? Mesmo que seja um cantinho muito simples, mas que vocês criem essa rotina. No processo de adaptação, isto é extremamente importante. E ali podem ter as dificuldades, podem ter os contratempos, as pequenas discussões. Eu faço sempre a distinção entre discussão e briga. Casal nunca briga. Agora, casal pode discutir. Discutir o quê? Discutir pontos. Concordo, não concordo, aceito, não aceito, isso não é bom, é preciso melhorar nesse ponto, me perdoa, vou me corrigir nesse outro. Isso tudo faz parte do período de adaptação. Briga nunca, porque briga já é algo pessoal. Discussão já se visa buscar um fim que é bom.
Na briga não, na briga você é mais egoísta, você quer defender o seu quinhão e você está pensando só em si, e já entra na briga a questão, a ira, e você já termina passando para o lado pessoal, e isso desgasta, machuca, cria feridas. Então nunca briguem um com o outro. Pode haver discussão, se a coisa começa a se perturbar em termos de briga, não desça o sol sobre a vossa ira, ou seja, tomem o cuidado para não deixarem a ira subir a cabeça, porque senão você perde totalmente o controle e depois, para voltar ao estado normal, já machucou muito e se machucou. Esse período de sedimentação, ele vem geralmente depois de 1 ou 2 anos. Depois vem um período assim de maturidade, o casal já maduro, já conhece mais o outro, já se ajuda mais, já busca no outro não algo para si, mas para dar-se ao outro. É o período da maturidade. Muitas vezes nesse período acontecem, os filhos já são maiores, o casal já fica mais sozinho de novo, depois já teve aquela luta, aquela confusão de cuida de criança, leva para o médico, leva para a escola e cuida, as crianças já cresceram. O casal dá uma respirada, é um período assim de mais maturidade, mas é que precisa haver uma renovação. Depois vem um período assim mais de velhice, mais de um companheirismo, e já fruto dessa sedimentação e dessa maturidade. Mas é importante que durante esse tempo haja 4 coisas na vida de vocês. A vida matrimonial cristã, e são essas orientações que eu vou dar para vocês, ela repousa sobre 4 pilares fundamentais, como colunas de um edifício. Se faltar uma coluna, o edifício pode balançar e pode cair, e muitas vezes cai. Quando ocorre de uma família se destruir, um casal ficar com problemas sérios, é porque uma dessas 4 colunas está balançando ou já caiu. A primeira coluna é Deus. Deus que chama a cada um de vocês à vocação matrimonial. Deus é o fundamento principal. Nós sabemos aquela parábola que Jesus conta, aliás, aquela comparação, que o homem prudente é aquele que construiu a casa sobre a rocha. Vieram as tempestades e a casa não desabou. E o imprudente é aquele que constrói a casa sobre a areia. Vêm os ventos e a casa cai. E este fundamento, essa rocha, é o próprio Deus. Sem o amor, é Ele que vai conduzir a vida de vocês. Daí ser muito importante vocês viverem em comunhão com Deus, comunhão pela oração, comunhão indo à missa, comunhão recebendo os sacramentos, comunhão com Deus, procurando orientar os filhos nesse caminho, e Deus seja sempre o motor da vida de vocês, sempre buscando fazer a sua vontade. Ele fica no templo aos 12 anos e Maria Santíssima fala com ele. Estávamos procurando os cheios de aflição. Jesus disse: não sabias que eu devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Então ele coloca as coisas do Pai em primeiro lugar. Depois ele volta e é submisso à família, porque essa era a vontade do Pai. Daí ser muito importante vocês se ajudarem a crescerem mutuamente nesse amor de Deus. O sacramento do matrimônio e a vida matrimonial, diz o Papa Francisco, é um grande meio que Deus dá, através do sacramento, de vocês se santificarem. Então o matrimônio é para que vocês se santifiquem e santifiquem os filhos que Deus der.
É evidente que vão ter momentos difíceis, momentos de embates, de dificuldades, de sacrifícios. Não importa, Deus vai estar sempre com vocês. Então busquem a vida de oração em comum, busquem viver esta união com Deus e conversarem de Deus, falarem de Deus. Deus é essa primeira coluna sobre a qual repousa o matrimônio. Quando Deus sai, o diabo entra. É interessante aquilo que fala São Pedro aos primeiros cristãos: sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o demônio, anda como um leão rugindo, buscando a quem devorar. Resisti firmes na fé. E é claro que o demônio quer destruir a família, e sabe que destruindo a família destrói a sociedade. A sociedade hoje está em crise porque a família está em crise. E todo o combate do inimigo dos homens é para destruir a família. Daí nós vemos hoje a ideologia de gênero, o aborto, uma propaganda do homossexualismo, e tudo isso vai minando as relações familiares, né? Então, é porque o adversário anda como um leão. Depois o demônio se aproveita muito dos defeitos dos casais, porque ele conhece cada um e sabe dos defeitos, sabe por onde ele pode entrar, e ele se aproveita dos defeitos para provocar desarmonia, desunião, brigas, confusões, desprezos. E isso é perigoso. Agora, se o casal está unido a Deus, se fortalece, e essa investida do demônio não vai encontrar abertura na vida de vocês. Por isso, quando um vê que o outro está esfriando na sua vida de fé, procure conversar, procure insinuar, procure inspirar para que o outro melhore. Não obrigue, mas procure levar o outro, sobretudo pelo seu testemunho, a uma vida de fé. Ajude o outro a crescer espiritualmente. Então tenham Deus. Esse é o primeiro pilar, né? O segundo é o amor. E quando a gente fala amor, não fala aquela coisa melosa, dengosa, do pensa em mim, liga para mim, não liga para ele. Não é esse amor. É um amor que é muito mais do que isso. É um amor que se expressa pela doação, dar-se ao outro, pela renúncia. Meu Deus, quantas coisas nós temos que renunciar por causa do outro. O espírito de sacrifício, embora tenha que sofrer, faz o sacrifício por causa do outro, sem reclamar. E aí está o grande desafio. O amor que leva ao sorriso, que leva à alegria, que leva à participação da vida do outro, que traz o outro para participar da sua vida. Um amor que se doa. Então este é o verdadeiro amor de que fala nosso Senhor. Então o amor é esse segundo pilar. Agora, o amor tem vários graus. O primeiro grau é o grau do desejo. Eu desejo essa pessoa. É um amor mais carnal. Esse amor de desejo não é amor que leva ao matrimônio, porque é extremamente egoísta e quer fazer do outro apenas objeto. Eu gosto dela, eu gosto daquela menina porque ela é bonita, porque ela me satisfaz. Gosto daquele homem porque ele é bonito, ele me satisfaz, e a sua carteira também. Não, é um amor de desejo, é egocêntrico, é um grau de amor, só que não é um amor e tal, mas não deixa de ser um desejo de estar com o outro. O segundo grau de amor, que nós chamamos de amor de complacência. Eu me sinto bem, eu admiro aquela pessoa, respeito e me sinto bem com ela. É gostoso de conversar, eu me emociono, meu coração bate forte, eu tenho saudade, quero ver, quero estar toda hora conversando. É um amor que nós chamamos de complacência.
ainda é egoísta, mas já é um começo de amadurecimento do amor. Esse amor também não é amor suficiente para a pessoa casar, não é ainda. Precisa ter um amor maior do que esse. Esse amor em que você em que você se agrada do outro e que é gostoso ficar com o outro e fica só por aí, esse amor não é amor para casamento. Ainda é o amor eros, que a gente chama. É mais paixão. Se houver uma separação de algum tempo, você começa a esfriar. Não é amor. Não é amor ainda para o casamento. Um terceiro grau do amor é o amor benevolente. É aquele amor de alguém que se doa, que se entrega. É aquele amor daquela música que ficou famosa aí, que faz eu pensar em você e esquecer de mim. Eu me dou totalmente, eu me entrego totalmente. Essa pessoa, ela não só faz parte da minha vida, mas a minha vida agora é me dedicar a ela. É o típico amor de uma mãe, por exemplo, que se sacrifica, que renuncia a si mesma por causa dos filhos. O amor benevolente é aquele que faz de tudo para ver o outro bem, para fazer o outro feliz. Benevolente, é aquele amor que quer o bem do outro, mesmo que tenha que sofrer por causa disso. Esse amor já é um amor suficiente para a pessoa se casar. Você quer fazer o outro feliz, por isso você renuncia a muitas coisas. Agora é claro que não vai nunca renunciar ao seu próprio eu. Você nunca vai se anular. Para se casar, você tem que ter um amor de complacência, no mínimo, mas não um amor que você se anule, porque o outro também tem que ter um amor de complacência, porque senão você se anula e fica o casamento de um só, e não é casamento. Embora seja necessário esse amor, que é o mínimo. O outro amor, que é um grau maior, é o amor de transcendência, que é o amor que a gente chama de ágape. É um amor de comunhão completa. É um amor que tem Deus dentro. É um amor que você olha o outro como Deus. Um amor que te leva a perdoar, um amor que te leva a acolher. Esse é o amor de Deus no casal. E é esse o amor que vem na hora do matrimônio, na hora que se casam na igreja, como dizem. É claro que um casal, quanto mais o tempo passa e mais se entrega a esse amor, mais ele amadurece, mais se transforma em comunhão, em vida de dois num só, né? A uma só carne. Isso vai se expressando a cada dia. Mas é preciso que o amor seja vivido e seja obra de um compromisso. Ninguém pode dizer, poxa, acabou o amor. Então, que compromisso você tinha com o amor? O amor também é um mandamento. Alguém pode dizer que o outro tem que amar o outro? Sim, Deus disse isso. Quando diz Deus, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, isso é um mandamento. Então o amor também é fruto de uma decisão, também é fruto de um compromisso. Vocês não vão entrar na vida do amor como um barquinho levado pelas ondas ou pelo vento. Não, tem que decidir também. Por isso o amor necessita de atitudes de compreensão, de acolhimento, de entrega. Senão não é amor. Então aquele amor bonachão, deixa a vida me levar, isso não é amor. O amor o amor nos conduz também, mas é decisão. Então eu tenho que tomar atitudes, sobretudo de dedicação ao outro e à minha família, e essa dedicação com alegria, não por obrigação, embora também tenha, mas por causa do outro, isso fomenta o amor e faz o amor crescer. Agora, se você não liga para nada, não está nem aí, faz o que tem que fazer, quando vier qualquer crise você não resiste,
porque você não tinha um compromisso com o amor. Não digo compromisso de um contrato, também é, mas não só, muito mais do que isso. É um compromisso em amar. E quando você percebe que na vida matrimonial está havendo um esfriamento, aumente a dedicação. Quantas vezes você não faz agora aquilo que você fazia no início do seu namoro? Agora já conquistou, né? Deixa para lá. Já está aqui na rede, deixa para lá, não vou fazer mais nada. Não é assim. Então é preciso que haja esse amor que vai se expressar por diversas formas, mas é preciso que ele seja fruto desse compromisso. Então o segundo pilar é o amor, que é compromisso. Hoje as pessoas não ligam muito para isso, né? Tem a relação com o outro como algo descartável. Eu vou me casar, se der certo, bem, se não der certo, cada um para o seu lado. Que negócio é esse? Que falta de responsabilidade é essa? Então você tem todo esse trabalho para se casar, essa dificuldade, tem tanto tempo de namoro, arruma sua casa, tem seus filhos, se preocupa com seus filhos na escola, tem seus projetos, tem sua vida, você se entrega totalmente, recebe a outra pessoa totalmente. Mas se não der certo, cada um para o seu lado. Pelo amor de Deus, se tem isso na cabeça, não casa. Não casa, porque você está tendo uma ideia totalmente errada a respeito do matrimônio. Totalmente errada. É como se você fosse fazer uma viagem de avião. Vou daqui para Recife de avião. Chegar na Bahia, desistir, manda abrir a porta e desço. Faz isso para você ver. Cai o avião e destrói todo mundo. E é assim a família. Aí vou começar uma família, se der certo, bem, se não der certo. Cirurgião, vou abrir. Se der certo, bem, se não der certo, eu deixo para lá, vou tomar minha cervejinha ali fora, deixo para lá. Pelo amor de Deus. Ninguém admite que um piloto faça isso no avião, que um cirurgião faça isso. E por que admite que um casal que forma a célula máter da sociedade admite que, bom, se der certo, bem, se não der certo, cada um para o seu lado? Está pensando em você? Não está pensando na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos, na família, na sociedade? Então é preciso ter responsabilidade quando se decide realmente se casar. E é sério. Tem que ser fruto de um discernimento maduro, não fruto de um fogo daquele que eu não consigo mais viver sem ela, não consigo mais viver sem ele. Calma, aquieta o facho, como dizia minha mãe. Calma, pensa bem, porque não se pode colocar tantas pessoas em risco de salvação e até de ser feliz por causa de uma decisão precipitada. Então é preciso ter esse cuidado de viver esse amor. E quando você tem esse amor amadurecido, quanto mais o tempo passa, ele vai amadurecendo, aí sim você pode se casar, caminhando os dois na mesma direção, um ajudando o outro, né? E assim vão bem. Em caso de dúvida, não sei se caso, não sei se não caso, espera. Isso ocorre muito quando os casais começam a se preparar para o casamento. Quando o casal começa, marca a data, o namoro acaba. E começa agora só o negócio, só conta. Lista de convidados, tem que pagar isso, pagar aquilo. Então o namoro acaba quando marca a data. Não é? É errado isso. O namoro continua, inclusive depois. Então o casal só se encontra para combinar quanto tem que pagar. Chegou um boleto, é o assunto do dia. Tem que fazer a transferência, é o assunto do dia. Tem que ir lá ver a roupa. Tudo bem que tudo isso tem que ver, mas isso não é o principal. Então às vezes nessa preparação para o casamento, o casal começa a ter dúvida. E agora? Será que caso? Será que não caso? Mas já está tudo arrumado, já está tudo preparado, tudo marcado. E se eu desistir agora, eu amo o meu pescoço, etc. Aí se casa sem ter vontade. Então é preciso que continuem no tempo de preparação,
Continue essa vida de diálogo, de companheirismo e, paralelamente, os preparativos materiais, que não são os mais importantes para o casamento. Porque depois que acabam as contas, começam as brigas. Então, tem que acertar tudo antes, né? Para depois não terem problemas. Falo isso por experiência de 35 anos lidando com casais, famílias, além também das experiências que nós temos no Tribunal Eclesiástico. Há mais de 10 anos lidando com casais que entraram em crise, se separaram, porque lá atrás, na preparação para o matrimônio, se esqueceram do principal. Então continuem fomentando esse amor, fazendo ele crescer cada vez mais. O terceiro pilar é o diálogo. E eu faço a distinção entre diálogo e conversa. Conversa você faz aleatoriamente sobre várias coisas. No diálogo você fala de você mesmo e ouve sobre o outro. A palavra diálogo vem do grego, né? Di, dois, logos, palavra, né? Duas palavras. Eu falo uma, você fala outra. E vamos ouvindo e falando. E falando de você, falando o que você pensa, falando das suas dificuldades, falando dos seus projetos, falando a sua concepção de vida. E isso ocorre em diversos momentos, sobre diversos assuntos, né? E não é algo marcado, é o que começa. Porque na vida matrimonial tem que ter diálogo. É difícil às vezes o diálogo entre o homem e a mulher, porque o homem só consegue falar uma coisa de cada vez, a mulher fala várias. E começa um assunto, depois entra no outro, depois volta para ele, depois volta para outro assunto, e outro assunto, e outro assunto. O homem fica desesperado, tentando descobrir o que foi que aconteceu. Então é preciso que os dois entrem aí em acordo. Vamos conversar sobre isso aqui e vamos embora, vamos em frente, para que dialoguem, se abram. E o diálogo ele tem 4 dimensões, né? Primeiro é o diálogo físico, presença de um na vida do outro. Aí é o colo, aí é o próprio relacionamento sexual, aí é o cuidado com a alimentação, um diálogo físico. Mulher que preparou aquela comidinha gostosa, o marido chegou, sentiu aquele cheiro, isso é um diálogo físico. Um diálogo que leva ao conhecimento do outro e leva à satisfação do outro. Um diálogo físico, preparei a cama, está quentinha, está descoberto, vou lá e cubro. Essas pequeninas coisas fazem parte do diálogo. O diálogo não são só palavras, são gestos e mais ainda gestos. Tem o diálogo intelectual, esses são palavras, sobre diversos assuntos, aí vão falar diversas coisas. É preciso que haja muito disso, né, em casa. É preciso cuidar do tempo que vocês têm em casa e aproveitarem bem esse tempo. Se você sai cedo de casa, volta à tarde, quantas horas você vai ter com a sua esposa por dia? 1 hora? Porque tem que dormir. 2 horas? Se o casal trabalha de dia e estuda de noite, vai lá para a faculdade, chega às 11 horas da noite em casa e tem que acordar cedo no dia seguinte, olha quanto tempo eles têm juntos. É importante pensar nisso. Então quando chega em casa, aproveita esse tempo. Dialoguem, olhando um para o outro, estando ali juntos. Vamos lavar louça juntos, varrer a casa, arrumar. Estão ali conversando, estão ali falando, presente um na vida do outro, emitindo posições, rindo, brincando, não importa, estão ali. Essa presença é extremamente importante. Agora, se você chega tarde em casa, vai ficar lá no celular ou na televisão vendo seu jogo, e depois que acabou vai dormir, vai ficar complicado, porque um dia vai, mas 2 dias, 3 dias, 4 dias, daqui a pouco o casal fica em casa e não se conhece mais, porque vão se afastando, porque o diálogo ele precisa ter uma linha e ele vai sendo alimentado. Se não houver essa alimentação, o casal vai ficando cada vez mais distanciado um do outro. E não pensem que ficar trocando mensagens pelo WhatsApp aproxima. Isso ajuda, mas a verdadeira aproximação é ali junto, presente.
no calor dos dois, no olhar que se troca, no sorriso que vai, né? O WhatsApp é bom, as redes sociais são boas como meio de comunicação, mas são artificiais, são coisas de nuvem. Bom é ali, isso é que faz. Senão não precisaria nem ter casamento. O padre pegaria os dois, né, na tela e casaria aqui, depois cada um ia viver casados para sempre virtualmente. Não é assim que funciona. O outro diálogo é o diálogo afetivo, é o diálogo do carinho, do sorriso, dos pequenos gestos, do eu te amo, né? E que tanta exigência tem por eu te amo, né? Mas vai lá, de um presente que traz, uma coisa que o outro trouxe. Ah, vi, lembrei de você. E o outro, por favor, lembrou, que bom, alegria, que lembrou de mim. Tá bom, deixa aí, depois eu vejo. Não é assim. Não é assim. Então são os pequenos gestos, e é preciso que valorize esses pequenos gestos. Mesmo que objetivamente não me agradou aquilo, mas o gesto me agradou. Não é? Isso vai fazendo com que vocês vão se conhecendo melhor um ao outro e descobrindo as dificuldades do outro. Se não tem esse diálogo, é impossível. Não é? Tem um caso de uma moça que se casou e todo dia que o marido chegava em casa, chegava nervoso. Mas chegava nervoso, brigava do nada, tenso. E ela, muito sábia, foi conversar com a sogra. Perguntou para a sogra: todo dia ele chega nervoso, o que está havendo? Ah, eu esqueci de te falar. Meu filho, quando está com fome, é um desespero. Então, quando ela viu que o marido estava para chegar, ia para a cozinha, fazia uma vitamina. Quando viu ele batendo na porta, ele: oi, meu amor, toma aí primeiro. Bebe isso aí. É interessante que o cuidado de ver, né, de ver as dificuldades que se tem, vamos consertar, vamos arrumar, etc. Depois outro diálogo, o fim, é o diálogo espiritual, é o diálogo com Deus, né? Todos os dois procuram praticar as virtudes. É interessante que existem certos defeitos que a gente tem que só aparecem quando a gente convive com outra pessoa. Existem certas virtudes que só são possíveis quando a gente convive com alguém. Então é preciso que haja realmente esse diálogo espiritual para que ajude um ao outro na prática das virtudes. Então aí nós já vimos 3 colunas: Deus, amor e diálogo. Eu insisto na questão do diálogo, porque se o casal não dialoga, se acaba, se afasta. E nesse diálogo, repito, a palavra valorização do outro é extremamente importante. A quarta coluna, ou o quarto pilar, é o respeito. Respeito significa que o outro é diferente de mim. O outro tem dificuldades que eu não tenho. Então eu sei que o outro é diferente, respeita a diferença. O homem não é igual à mulher. Então você não pode querer que a sua mulher tenha os mesmos gestos, tenha as mesmas reações que você tem. Como não pode exigir que seu marido haja e reaja da mesma forma que você. Então tem que ver que o outro é diferente. Tem que se adaptar e se colocar no lugar do outro. E não ficar cobrando reações que o outro não consegue ter, por causa do seu próprio temperamento, ou da sua própria índole, ou sua própria psicologia. Então veja que o outro é diferente. Não tem que brigar por causa da cor da parede, pelo amor de Deus. Não vai brigar por causa de tal comida. Um casal não precisa disso. Respeite se o outro gosta de uma coisa diferente de você. Respeite. Saiba ouvir. Saiba questionar também por quê. O que você acha disso? Consulte, pergunte. E sendo consultado, responda. O que é que você acha disso? Ah, você que sabe.
Poxa, não sei. Vamos para cá ou vamos para lá? Não sei, você que sabe. Poxa, estou te perguntando, eu só quero ouvir você. Então esse respeito pelo outro é extremamente importante. E ver que o outro é diferente com tranquilidade e com capacidade de adaptação. Isso é respeito. Nunca trate mal ao outro. Nunca fale mal do outro. Nunca vá na casa da sogra, na casa da mãe para criticar, falar mal do marido, falar mal da mulher. Pelo amor de Deus, não faça isso. Fala mal para os filhos. É teu pai, tá vendo? É tua mãe que é assim. É igualzinho a mãe dela, tá vendo? Igualzinho o pai. Isso é uma frase que nunca pode ser falada. Nunca. Você está faltando respeito para com a pessoa, está rebaixando moralmente. Não faça isso. Na educação dos filhos, procurem estar unidos nesse sentido, porque os dois têm autoridade, então não tira a autoridade do outro. Tua mãe te deixou de castigo, sai, tua mãe não sabe o que faz. Teu pai é muito duro. Não. Quando os filhos pedem uma coisa, vocês têm dúvida, depois eu te dou a resposta. Mas eu quero agora, depois. Aí vai falar com o marido, falar com ele, por que você acha? Tal. E quando um falar, o outro apoie, para não tirar a autoridade. Porque você tem que respeitar. Tem que respeitar. Uma criança que ela procura sempre o lado mais fraco. A criança é marcada com o pecado original, como todos nós, e procura aquilo que mais agrada. Foge da dor, busca o prazer. Essa é a teoria de vida da criança. Lógico que inconsciente. Foge da dor, busca o prazer. Então aquilo que dá mais prazer e faz fugir da dor, a criança procura. E se os pais estão divididos dessa forma, é impossível educar. Vão formar monstrinhos em casa. Depois os filhos vão se separar dos dois, né? Não esqueçam disso. Então aí nós temos a vida matrimonial, que é um desafio. Alguns dizem que é uma aventura, eu não posso dizer isso, mas que é um desafio e é uma caminhada, caminhando juntos. Nessa caminhada, iniciada na igreja, no dia do casamento, nessa caminhada é preciso que vocês tenham Deus, que tenham amor, que tenham diálogo e tenham respeito. Quando um cai, o outro deve ajudar ele a se levantar, porque o amor, ele exige o perdão. Ajude o outro e seja humilde de pedir perdão quando você erra. Você não sabe de tudo, ninguém sabe de tudo, e todos nós somos frágeis. Podemos ter nossas quedas, e na vida matrimonial isso pode acontecer. Então não queira passar para sua esposa, para o seu esposo, uma imagem daquilo que você não é, porque você vai cair e o outro vai descobrir. Se vê que está esfriando, vá num diálogo sincero. Vamos ver o que a gente pode fazer. Não faça do seu matrimônio apenas exigências do outro, e o outro tem que se submeter às suas exigências e aos seus caprichos. Isso não vai dar certo. Aí você vai faltar o amor, porque o amor não é isso, e vai faltar o respeito. Então, com esses quatro pilares nessa caminhada, tenho certeza que vocês vão crescer muito, como pessoas, como marido e mulher, como pai, como mãe e sobretudo como cristãos. E estejam sempre prontos à cruz, porque às vezes o matrimônio nessa caminhada enfrenta momentos de cruzes que podem acontecer. Então, nosso Senhor vai fortalecendo para vocês viverem bem a cada momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Não sei se tem alguma pergunta.
para fazer, estou aqui pronto para ajudar de alguma forma. Se tem alguma pergunta aí do pessoal que está acompanhando, Lucas? Não, todo mundo sabendo tudo, né? Tá certo. Muito bem. Então vamos encerrar por aqui. Na próxima quinta-feira vamos ter o último encontro, tá bom? E hoje eu não vou dar nenhuma pergunta para vocês responderem, mas fica para a próxima semana o último encontro. Vamos falar um pouco do ponto de vista mais prático sobre questão jurídica e a questão prática da cerimônia e tudo mais. Tem uma pergunta aí, Lucas? Até que ponto deve haver a sinceridade? Sempre. Agora é lógico que vale mais um pote de mel do que um barril de vinagre, como diz São Francisco de Sales. Seja sincero, mas com doçura. Não vai ser sincero com um bordão na cabeça do outro. O que você acha, meu amor, do meu cabelo? Tá bonito, tá bonito. Podia ser melhor. Agora cuidado, né? Porque a psicologia feminina, se você disser que não está bem, ela vai dizer: nada que eu faça está bem. Ou tudo ou nada, né? Mas isso não deve levar a discussões, né? É mais do ponto de vista moral, sinceridade eu quero dizer, mais do ponto de vista moral. Tem que ser sincero, sim. Pergunta boa: como vão funcionar os casamentos na época da pandemia na nossa capelania e onde eu vou fazer, né? Isso eu vou fazer na próxima semana, tá bom? Faz parte das cerimônias, etc., já na próxima semana, tá bom? Muito bem, então vamos terminar rezando um pouquinho, agradecendo a Deus por esse momento, dando uma bênção a todos vocês aqui presentes e vocês que estão acompanhando, né, pelo nosso canal da capelania. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos damos graças, ó Deus Todo-Poderoso, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Por imposição de minha mão sacerdotal, por intercessão de Nossa Senhora, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e permaneça convosco para sempre. Amém. Jesus, Maria e José, salvai as nossas famílias. Agradeço a vocês a presença. Quinta-feira estaremos de volta e esta aula ficou gravada para vocês terem acesso, e depois seria bom que juntos conversassem um pouco sobre esses assuntos que nós tratamos aqui, porque é uma quantidade muito grande de informações em pouco tempo, então nem sempre a gente consegue prestar atenção em tudo. Então é importante, vamos escutar de novo o que o padre falou sobre o amor, sobre esse ponto, vamos aplicar a nossa vida, como isso está acontecendo em nós, etc. Isso é importante, tá bom? Porque isso vai ajudar no amadurecimento de vocês. Deus abençoe a todos. Salve Maria.